Eu tô vindo aqui hoje falar com vocês sobre uma experiência que eu tive e que eu nunca tinha tido antes, que foi a síndrome do pânico. E a gente acha que a gente tem que estar muito louco ou muito mal, né, pra viver uma experiência dessas e de repente a gente é pego de surpresa e vive. E o meu objetivo aqui não é falar sobre um lugar técnico, né? Da síndrome do pânico e tal, mas compartilhar com vocês como é que foi pra mim, o que que eu senti, como que eu descobri que era, o que que aconteceu durante a crise e o que que eu fiz, né, pra sair dela e, enfim, viver isso e continuar sendo uma pessoa normal e saudável. Eu acho que bastante gente passa por isso e passa por isso sozinho, porque primeiro que a gente não sabe o que fazer, é, às vezes a gente nem sabe que é isso que está acontecendo, a gente pode achar que é uma crise de ansiedade ou alguma outra coisa. E comigo foi assim. Primeiro eu achei que foi uma crise de ansiedade, só durante, na verdade depois eu descobri que era uma síndrome do pânico, mas se bem que depois que você sabe o que que é, fica bem evidente, assim, né? O que que é o quê. Porque na síndrome do pânico você tem imagens, né? Tipo, você tem várias visões. Mas eu vou chegar lá. E então, saindo assim da experiência técnica, contando um pouco pra vocês como ser humano o que que aconteceu, porque me senti sozinha. Eu tava sozinha quando aconteceu. Eu não queria ligar pra ninguém, porque eu não queria incomodar ninguém. Eu tenho isso, né? Tipo, ai, não vou ligar porque vou atrapalhar, as pessoas estão dormindo. E começou tarde da noite, tipo, começou meia-noite. Foram 2 dias seguidos, as duas únicas vezes que eu tive, né? E foi no meio da semana. E eu tava sozinha, então eu não quis incomodar, não quis ligar pra ninguém. E começou tarde da noite, foi tipo meia-noite às 7 da manhã, a primeira. E as primeiras coisas que eu comecei a sentir foram corporais, assim, sabe? Eu tava, tipo, muito acelerada, com o olho muito arregalado, muito estressada, muito preocupada, com medo. Você sente muito medo, acho que isso é uma tônica, assim, da síndrome do pânico. Era um medo, mas assim, um medo ele não é um medo exagerado e irreal, sabe? Porque você não tá com medo de alguma coisa tipo, ai, ETs vão baixar aqui agora, tipo, que não vai acontecer, tipo, em 5 minutos. Mas é um outro tipo de medo. Ele é um medo meio aumentado, assim, no sentido de você consegue ver coisas na sua vida, a gravidade dessas coisas na sua vida, a origem dessas coisas da sua vida, como que você estava lidando com essas coisas na sua vida, e como isso pode ser negativo se isso continuar e pode se tornar uma coisa muito grande e levar para consequências absurdas, sabe? Então, você pega um problema que você tem na sua vida, de repente esse problema fica escancarado. E, tipo, não é você que tá fazendo isso, né? Isso que é o louco, tipo, é a sua psique que tá fazendo isso, né? A gente sabe que, eu falei que não ia ser técnica aqui, mas Pan é um deus, né? E quando a gente tem síndrome do pânico, a nossa psique fica ativada por várias imagens ao mesmo tempo. Tem vários tipos, né, de síndrome do pânico. Eu tô contando como foi pra mim, assim. Então, eu senti esse medo muito grande e, tipo, como eu falei, ele não era irreal porque eu podia rastrear a situação, o que estava acontecendo, eu consigo explicar, eu consigo mostrar na minha vida, eu consigo pontuar. E depois ele toma uma dimensão ainda maior porque você consegue enxergar coisas da sociedade, do mundo, coisas que antes a sua visão não estava atenta para ver e naquele momento ela fica. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem um mega zoom in, assim, na sua vida, você tem um mega zoom out. Então, é um negócio muito louco. E acho que
essa fricção, né, de ir pra frente, assim, zoom in, depois zoom out, e de você ver as coisas tão de perto e de repente numa escala tão macro e o que isso pode gerar, eu acho que isso é o que acaba gerando medo, pelo menos pra mim foi assim, sabe? Então eu tinha muito medo de repetir ações negativas que eu tava repetindo, tipo, na minha própria vida, comigo mesma, com pessoas que eu gosto, que eu amo. Eu vi, tipo, pessoas da minha família fazendo as mesmas coisas, então eu encarei um problema dentro da ancestralidade da família também, sabe? Tipo, eu consegui ver que isso é um padrão. E você ser a pessoa que se descola do padrão é muito louco, né? Porque primeiro que quando você se descola de um padrão, uma coisa que tá todo mundo acostumado a fazer repetitivamente, sem perceber que faz, se você se descola daquilo, você é bem louca, né? Isso serve pra qualquer coisa, né? Pode ser com amigos, com família, com namorada, com namorado, enfim, tipo, você ser a pessoa que de fato quebra um padrão é sempre algo meio revolucionário, né? Não só para os outros, mas pra gente mesmo. Então, ficar de cara, né, com essas coisas assim, tipo, nossa, caceta, né? Tudo isso acontece há muito tempo. Agora eu vi, tô com muito medo, não sei o que fazer, e aí você fica apavorado. Tipo, e não é que você vê, tem um raciocínio, enxerga, tem consciência e acaba. Tipo, você vive aquilo dentro da experiência da síndrome do pânico. Então, tipo, é uma imagem que te coloca numa experiência. É que nem se você tivesse, tipo, assistindo um filme 3D ou que você tivesse num sonho, só que você tá acordado, tipo, você tá vivendo aquilo. Então é muito real, sabe? E assim, eu sei que existem, né, vários sintomas e vários jeitos de ter a síndrome do pânico, mas assim, aquilo não é um viajol. Aquilo é uma realidade, aquilo existe, você enxergou a verdade nua e crua, e a verdade é sempre assustadora. As pessoas geralmente preferem a mentira, embora elas digam que preferem a verdade. E aí você fica com medo e você não tem nada pra fazer naquele momento, só que você tá vivendo a experiência. E, cara, você fica com muito medo, porque você não escolhe sair daquilo. Tipo, não tem um botão que aperta, tipo, para, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais entender esse assunto, já entendi. Tipo, não tem isso, você fica vivendo a experiência. Então, a sensação física, né, eu tava contando no começo da sensação física, eu fiquei, tipo, com um tremor interno. Eu não tremia da mão, mas assim, eu tava trêmula por dentro inteira, assim, trêmula, da cabeça aos pés. Uma sensação que deve ser tipo uma ansiedade ao extremo, assim, sabe? Pra vocês conseguirem imaginar. Além de trêmula e com muito medo, e com o olhão arregalado, eu tinha tipo uma aceleração assim do coração, tipo, rolava uma palpitação mesmo. Muito acelerado, assim, sabe? Um negócio assim que não tem como você desligar. E não tem, assim, não sei mais como explicar, mas é uma sensação, assim, de não relaxamento total. Não tem como fazer parar. Tipo, eu não tomo remédio nem nada, mas eu assim, não sou contra, não acho que sou eu que tenho que decidir nada na vida de ninguém, só na minha. Então, eu não tive, tipo, nenhum auxílio médico no sentido de nenhum remédio pra me ajudar. E eu passei 7 horas assim. Mas o que você fez durante 7 horas assim? Fiz várias coisas. Eu tentei dormir, eu tentei ler um livro, eu pensei. Eu tentei ver uma série, eu tentei ver um filme, eu tentei comer alguma coisa, eu lavei louça. Lavar louça me ajudou, por exemplo, né? A lua em virgem. Tipo, isso começou a me dar uma aterrada, assim, sabe? Eu organizei a casa e tal. Então, eu descobri, por exemplo, que esses exercícios de aterramento são muito bons pra quando você tem uma síndrome do pânico. Porque é um negócio que te traz de volta pra terra. Tecnicamente, né? Que eu não ia falar.
a síndrome do pânico, ela deixa a sua psique muito ativada e você fica muito pra cima, né? Muito abstrato. Então, exercícios que te façam baixar e aterrar são muito bons. Então, você pode fazer o que for melhor pra você naquele momento. Você pode andar, você pode correr, você pode arrumar a casa, você pode lavar a louça, você pode fazer sessões de agachamento, você pode fazer abdominal, qualquer coisa que te traga pro corpo de volta, que te faça liberar um quórum de energia muito grande que precisa vir para a matéria, para o corpo físico, é muito bom e ajuda. Como era muito assim de madrugada, não tava muito na vibe de fazer essas coisas tipo 4 da manhã. Então 4 da manhã, 5 da manhã, assim, foi meio que meu pico. Mas aí depois eu já levantei, já comecei a fazer coisas e lavar louça e tal, mas ainda assim eu tava dentro da crise e da sensação. Uma outra coisa que me ajudou muito, que foi até recomendação de um amigo querido, foi um óleo essencial de cedro, que tem um cheiro bem amadeirado, assim. E eu coloquei no difusor para o cheiro ficar espalhando pela casa e também coloquei num papel de nariz, assim, e eu colocava próximo ao nariz para poder cheirar. E aí depois comprei até outros óleos essenciais porque, não sei, assim, pra mim tem um efeito de que parece que limpa o cérebro. Depois vocês testam pra ver se funciona com vocês. Pra mim funciona ainda bem. E aí, assim, quando foi umas 6h30, 7 horas da manhã, eu falei no telefone com uma pessoa e eu tava apavorada. E eu, de alguma maneira, precisava desabafar e colocar aquilo pra fora na maneira que eu tava sentindo, sabe? Tipo, bruta mesmo. Não no sentido de agressiva ou estúpida, mas no sentido de, cara, tô apavorada, olha isso que eu tô vendo. Isso não pode acontecer. Então, assim, liberar a carga bruta e ter uma pessoa que conseguiu sustentar essa energia do outro lado sem me achar louca, entendeu? Tipo, só entendendo que eu tava, tipo, realmente, assim, vendo o negócio, que o negócio tava foda, a pessoa não me julgou, não me achou exagerada em nenhum momento, pelo contrário, assim, tipo, a pessoa realmente conseguiu abarcar a sensação que eu tava sentindo, conseguiu, mais ou menos, dentro do possível, entender, assim, tipo, que eu tava com um medo de verdade e que ele não era de todo ilusório. E a pessoa começou realmente a ter uma atitude de me acalmar, assim, de entrar comigo e respirar junto e conversar. E, enfim, acho que cada um que tem as suas relações e que se conhece sabe a melhor maneira de fazer isso. E isso foi muito bom, me deixou muito mais calma. Eu tava exausta já, tipo, tava cansada, tinha varado a noite não tinha sido nada agradável, tinha sido super estressante e tal. Então eu adormeci mais ou menos esse horário. E aí eu dormi durante umas 4 horas, assim, 3, 4 horas. E acordei muito cansada ainda, tipo, exausta. E aí passei o dia normal, tipo, tranquila, refletindo sobre o que tinha acontecido comigo, o que eu tinha visto, o que eu tinha entendido. Porque uma coisa é quando você tem a síndrome do pânico e você fica morrendo de medo das imagens que estão vindo, e aí você não aproveita nada. E aí eu acho que realmente eu tenho até, assim, um privilégio de trabalhar com o que eu trabalho, porque eu consegui aproveitar as imagens que estavam sendo mostradas e aprender com elas e ter mudanças práticas na minha vida com aquilo que eu vi, que eu aprendi. Mas eu não acho que é todo mundo que consegue fazer isso, eu não acho que é toda a crise de síndrome do pânico que dá pra fazer isso, porque, né, a gente nunca sabe o que vai vir, de repente vem, tipo, né, insetos, monstros, não coisas da vida, assim. Então, essas coisas são mais complexas, eu acho. Mas no meu caso, nas 2 vezes que eu tive, né, foi uma num dia e a outra no outro, nos mesmos horários, assim. A primeira começou na meia-noite e acabou às 7 da manhã. E aí passei o dia, né? E aí no dia seguinte, de novo, meia-noite, eu tava, tipo, tava em crise. E fui até umas 4. Mas aí no segundo dia foi mais tranquilo. Não só porque eu já tinha passado pela primeira experiência e já tinha entendido meio que como segurar o baque naquele momento. Porque, né, a gente nunca sabe como segurar o baque, isso é uma questão. Mas foi mais tranquila. De novo, eu tava sozinha.
Não liguei pra ninguém dessa vez, eu só mandei uma mensagem umas 4 da manhã quando acabou, falando, aconteceu de novo, tive de novo. E aí às 4 da manhã eu dormi, acordei depois no horário normal, enfim, trabalhei e tal. E aí depois fui procurar apoio terapêutico, na família, enfim. Então, é muito importante nesse momento a gente conseguir ter um colo, sabe? Se acalmar, cuidar, assim, não só da nossa psique, né? Mas do nosso corpo também. Ter um lugar onde a gente consiga, sabe, respirar, relaxar e conseguir aproveitar o transe, né? Que acho que a síndrome do pânico é um grande transe. E essas 2 crises que eu tive, elas foram pontuais, não aconteceu nunca mais. Mas elas me mostraram, assim, o quanto é importante a gente não deixar coisas pra trás, a gente não postergar coisas, a gente não ficar com excesso de coisas na cabeça, na mente. Mesmo essas to-do lists, sabe? Coisas que a gente tem que fazer e atrasa, e posterga, enrola e não faz, porque, tipo, isso vai criando um quórum de energia grande que fica aqui, tipo, querendo rodar e se você não resolve aquela energia se resolve por ela mesma. Então, eu sei que imediatamente, assim, eu comecei a ter uma performance muito maior, um nível de produtividade muito maior, comecei a realizar e ir atrás de coisas que eu queria e que vão me levar pra frente, assim, sabe, em vários sentidos. E isso, assim, eu poderia ficar falando horas aqui sobre o que eu vi, quais eram os assuntos, se servisse pra alguém, enfim, mas acho que realmente é uma coisa muito variada, varia muito de psique pra psique, de pessoa pra pessoa, de o que a pessoa tá passando no momento. Então, quis fazer esse breve relato. Primeiro, vou ser bem sincera, por mim mesma, porque tá sendo muito legal, assim, poder falar sobre isso de uma maneira gostosa, tranquila e compartilhada. Eu acho que compartilhar é realmente uma chave na vida do ser humano. Segundo, porque nem todo mundo escreve mensagem em comentário, então eu recebo algumas mensagens privadas depois dos vídeos e meus clientes também comentam. Então, eu acho legal, assim, quando a gente consegue trocar, saber que tem alguém que já passou por isso e que consegue compartilhar com a gente, em primeiro lugar, humanamente, né? Ter um outro ser humano para compartilhar alguma coisa que a gente tá passando, ou até mesmo alguma dificuldade. Eu acho... Nossa, não tem nem palavras, é muito bom. Então, espero que vocês comentem, se possível, se sentirem à vontade, se vocês gostarem. E esses conteúdos ficam disponíveis nas várias plataformas que a gente tem, no YouTube, pelos vídeos do canal, também no podcast, no Habemos Equilibrium, é o nome do podcast, que ele fica no Spotify. Tem várias outras plataformas que eu sempre deixo descritas, tipo Google Podcasts e outras, Breaker, que são outras redes de podcast, para quem não quer ver vídeo. E tem o blog do site novo que tá no ar, que também tem os textos em escrito. Geralmente tem uma diferença, né? Porque quando a gente fala é uma coisa e quando a gente escreve é outra. Nesse caso, o meu relato de texto vai ser bem diferente, porque o meu texto ficou uma coisa e eu falei outra completamente diferente. Então, quem quiser conferir os dois, fica à vontade. E segue a gente nas redes, compartilha, curte, comenta. Vou adorar. Um beijo, se cuidem, aterrem e fiquem em paz. Beijos!